Têm dificuldade em manter a vossa casa arrumada e organizada? Bom, se a resposta é sim, então talvez o que eu vou partilhar neste vídeo vos ajude. Bom, a verdade é que a casa não fica desarrumada de repente, não é? Portanto, acaba por ser uma acumulação de pequenos maus hábitos. Uma coisinha aqui, outra coisinha acolá, e quando damos por isso, as coisas estão... é uma bola de neve, não é? E depois torna tudo muito mais difícil de arrumar, de organizar, portanto, leva muito mais tempo. E a ideia deste vídeo é mostrar-vos ou deixar-vos aqui várias mudanças que eu fiz, vários hábitos, ou se quiserem, implementei sistemas simples, mas que me permitem conseguir arrumar a casa e ter a casa organizada em menos de nada. Portanto, sobra-me mais tempo para fazer as coisas que mais gosto, que não é propriamente arrumar a casa. Bom, então vou-vos deixar a primeira dica, ou algumas das primeiras coisas que eu fui fazendo, enquanto arrumo aqui esta zona da sala, que é a única coisa que fica sempre deixada à noite, porque estamos quase a dormir quando vamos para a cama e acabamos por ser a única coisa que não arrumamos. Mas, com isto, quero-vos dizer o seguinte, vou começar a arrumar, senão nunca mais saio daqui. Basicamente, a primeira coisa onde me concentrei foi ter ou seja, concentrar-me em que cada objeto tivesse um lugar. E na altura havia muita coisa que eu, ficava a olhar para aquilo, mas onde é que eu vou guardar isto? Então o que eu fiz foi arranjar um cestinho, na altura era um cesto, salvo erro, em que eu ia metendo, obviamente coisas grandes não é? Pronto, mas coisas pequeninas que eu não sabia onde meter, ou o melhor sítio para as guardar, eu colocava nesse cesto. E depois fazia calmamente, pensava para não as deixar espalhadas em qualquer lado. E depois calmamente ia então ver onde é que seria o melhor local para guardar esses objetos. Coisas importantes. Pensarem sempre em guardar as coisas nos sítios mais próximo possível dos sítios onde os utilizam, porque depois é muito mais fácil não só de tirar, portanto é de fácil acesso, mas também para guardar, portanto não criar ali nenhum entrave, nenhum atrito para isto demora muito a fazer ou qualquer coisa, então fica ali pousado que é mais rápido. Não, tentarem que os locais sejam o mais práticos possível, digamos assim. Vou tirar aqui isto. Depois, isto porque obviamente esta questão é mais fácil dizer do que fazer, não é? Mas pronto, fica a dica do cesto porque no meu caso, e na altura eu não tinha a casa tão destralhada como tenho hoje, foi uma coisa que ajudou muito. E depois, lá está, fazer esta revisão que vos disse à casa, a única coisa que deixa é isto, lá está, ajuda muito porque quando se levantam de manhã, eu não sei como é que é com vocês, mas acordar de manhã e ver uma casa de pantanas, para mim não dá. Eu prefiro mesmo perder um bocadinho de tempo no dia anterior e fazer essa arrumação que, lá está, quando tem um sítio próprio para cada coisa, essa arrumação demora muito menos tempo. Depois, outra dica que vos deixo é terem mobiliário que seja funcional, ou melhor, que vos possa permitir fazer essas arrumações de uma forma mais fácil. Por exemplo, eu tenho aqui na sala este módulozinho de gavetas, já vos mostrei noutros vídeos, e em tempos, quando o meu filho era mais pequeno, este módulo de gavetas e também uma cómoda que eu tinha, aquilo até parecia um camiseiro, era uma cómoda alta do IKEA, era muito simples, mas ficava aqui bem na sala, e eu utilizava isto para quem tem filhos pequenos, não é? Ainda, e que acredito que tenha muita dificuldade em controlar brinquedos, então nós usávamos muito os móveis da sala para que ele não só pudéssemos controlar essa questão, ele brincava normalmente, não é? E depois o que nós fazíamos era, no final da brincadeira, ele arrumava os brinquedos. Não só era uma forma de termos o espaço minimamente organizado, mas também era uma questão de lhe ensinar a fazer essa arrumação no final. Portanto, resultou muito bem. Depois, o que nós fomos fazendo foi, com o tempo, fomos adaptando à nossa vida. Ele cresceu, obviamente deixou de ter aqui
brinquedos para espalhados pela sala, e depois nós o que fomos adaptando foi esse módulo das gavetas. Eu mostro-vos do outro lado, que é mais fácil. Portanto, este módulo de gavetas que nós temos aqui, ele serve precisamente para guardar desde carregadores, coisas de telemóveis, tecnologia, computadores, enfim, tudo o que é assim mais tecnológico vai para ali. Depois, temos também aqui este cesto, que é onde nós guardamos as nossas extensões, coisas que sejam assim mais relacionadas com isso, e temos também ali um fiozinho ligado, porque é onde nós carregamos, um dos sítios onde nós podemos carregar o telemóvel, está permanentemente ali, mas nós podemos depois, por exemplo, colocar aqui assim, e fica bem discreto e não causa desarrumação nem nada disso, portanto está sempre ali, é só quando precisamos colocar ali o telemóvel. Depois, próxima tarefa que vou fazer, a cama, e com isso acabo por vos dar a próxima dica, que é precisamente fazerem a cama todos os dias, o mais rápido que puderem, porque eu não sei como é com vocês, mas eu não sei, fazer a cama para mim dá-me sempre uma sensação de começar logo o dia de forma mais, tipo, já fiz qualquer coisa de manhã, o espaço fica muito mais agradável à vista, portanto, temos ali logo, só de fazer a cama, mesmo que algumas outras coisas estejam desarrumadas, mas faz com que tenha aquela sensação de já comecei a fazer alguma coisa, já tenho algo feito. Um início de dia como deve ser. E olha, eu sou daquelas pessoas que, se por algum motivo, porque obviamente sou humana e não é o fim do mundo, a cama ficar por fazer até à hora de eu me deitar, eu sou capaz de fazer a cama direitinha, posso não fazê-la totalmente, mas ajeito logo os lençóis para me deitar, portanto, tenho essa questão. Depois, outra coisa que acontecia muito no passado, eu não sei se vocês se revêem nisso ou se têm aí em casa ou não, mas no quarto costuma haver, há muitas pessoas que têm, uma cadeira ou um cadeirão. Eu tinha isso, e o que acontecia era que, estando ali a cadeira, ela acabava por ir acumulando roupa. Roupa que é aquela história de eu não lavo toda a roupa que visto, ou melhor, há roupa que não é preciso ser lavada de cada vez que a vestimos, basta, sei lá, arejar um bocadinho, e isso é suficiente para que depois seja guardada e usarmos novamente. Mas aqui a questão é que esta decisão ou melhor, eu deixava a roupa acumular nessa cadeira precisamente porque ficava ali a arejar, mas a questão é que não era só uma peça, era uma peça, duas, depois o meu marido punha também mais, e às tantas tínhamos ali um monte de roupa. Conclusão disto é que depois aquilo ia-se acumulando porque depois tinha que perder ali muito tempo a arrumar, etc, etc. Então, o que eu fiz foi cortar o mal pela raiz. Basicamente, eliminei a cadeira. E é o que eu vos recomendo. Então, o que é que passei a fazer? Portanto, essa roupa que eu pendurava nessa cadeira, passei a colocá-la num cabide e penduro ou na porta. Normalmente eu penduro no puxador do roupeiro. E o que é que isso faz? Com que ela já esteja pronta a guardar, portanto é muito mais fácil, e está ali, na cadeira também estava à vista, não é? Mas a questão é que, por exemplo, ao ficar no puxador do roupeiro, eu olho para aquilo, no instantinho abro a porta, guardo, está feito, percebem? O tornar a arrumação fácil, rápida de fazer, não é? E isso facilita muito porque acabamos por não deixar acumular as coisas. E é isto, em termos de dicas aqui, mais propriamente do quarto, esta foi uma mudança que fez com que o quarto ficasse facilmente arrumado e não tivesse que perder assim muito tempo a deixar as coisas minimamente agradáveis. Agora na cozinha, eu tenho a cozinha arrumada, portanto não vou fazer aqui grande coisa, mas quero-vos deixar as dicas importantes que fizeram aqui toda a diferença. Duas delas fizeram tipo, uma diferença abismal na quantidade de coisas que eu deixava espalhadas por todo lado. E eu sei que isto é um bocadinho mais difícil porque é um hábito, e um hábito requer que nos concentremos ali inicialmente para não fazer isto, que é, enquanto estão a fazer uma receita, por exemplo, utilizam determinadas coisas e vão mantendo essas coisas em cima da bancada ou em cima da mesa onde estiverem a trabalhar. E eu evito mesmo muito isso, portanto, se eu utilizo qualquer coisa,
eu guardo essa coisa de imediato. Às vezes vejo, não sei se vocês gostam de ver também ou não, mas eu gosto muito de ver aqueles vídeos de pessoas que têm a casa tipo de pantanas, parece que explodiu ali uma bomba, e que depois gravam obviamente as arrumações, aquilo acelerado, claro, mas vão mostrando a arrumação e a limpeza que vão fazendo. A minha casa nunca fica assim. Eu acredito que as pessoas deixem aquilo naquele estado para efeitos de criação de conteúdo, não é? Pronto, tenho que ter isso em mente. Mas a minha casa nunca fica, não é perfeita, obviamente, tem momentos em que fica desorganizado. Eu partilho com vocês muitas vezes, volta e meia, nos stories do Instagram, porque é uma casa vivida, portanto as pessoas vão fazendo determinadas, vão vivendo, não é? Vão desarrumando as coisas, vão utilizando as coisas, mas aqui a questão é que neste ponto, e foi um que eu também demorei um bocadinho a implementar, e portanto calculo que nesse lado também seja, que é, tipo, eu estou a fazer uma receita, eu utilizo 1 segundo ou 2 para, depois de utilizar aquilo que eu estou a utilizar, ir guardar. Porque depois o que acontece é que quando vocês, já disse isto imensas vezes, quando vocês acabam de fazer qualquer coisa na cozinha, ela está praticamente arrumada. E quem diz guardar as coisas, diz também ir limpando à medida que vão fazendo. E portanto, esta gestão de não deixar coisas espalhadas, e quem diz na cozinha diz em qualquer lado, utilizam qualquer coisa, guardem isso. E, acima de tudo, incentivarem os restantes membros da família, porque é uma coisa que me dizem muitas vezes nos comentários, ou que o volta e meia me dizem nos comentários, que é, isto é tudo de giro, eu consigo fazer, mas depois ou o meu marido ou o meu filho são muito desarrumados, são muito, enfim, ou querem guardar tudo, pronto, e às vezes é difícil estas questões, mas o meu filho também era muito assim, ele tinha, nós até chamavam uma coisa que eu não vou dizer aqui, não é? Mas pronto, era uma coisa carinhosa, mas era porque nós sabíamos por onde ele passava por qualquer lado, já sabíamos que ele tinha passado ali porque tinha deixado uma coisinha aqui, uma coisinha acolá, percebem? E incentivar, às vezes chateando-me, não é? Pronto, as coisas não são assim bonitinhas como parece, mas às vezes é mesmo, tinha que me chatear com ele se não deixas as coisas espalhadas, vai guardando porque demoras 1 segundo a guardar e depois não fica tudo acumulado para depois, lá está, e depois torna um bolo, uma bola de neve, é muito mais difícil e gastamos muito mais tempo a arrumar. Outra coisa importante, imaginem, as coisas são fáceis ou é rápido, imaginem, eu ponho uma coisa a aquecer, ponho a caixa na máquina de lavar a louça, está feito, não tenho assim nada de coisa, eu não fico parada, vou destralhar uma gaveta ou vou limpar uma gaveta, porque, por exemplo, olhem, a gaveta dos utensílios de cozinha ou dos talheres, volta e meia, está sempre cheia de migalhas, eu não sei de onde é, ou cortam o pão com a gaveta aberta, não sei se vocês daí desse lado também vos acontece a mesma coisa, mas eu tenho que limpar a gaveta dos talheres com regularidade porque ele está sempre cheio de migalhinhas daqui e da lá. Faço isso, portanto é uma coisa rápida e lá está, e a casa acaba por ir ficando, não me ocupa tanto tempo a arrumar, que é esse o objetivo. Depois, aqui nesta zona da cozinha, é ótimo para reforçar uma coisa que já vos disse inicialmente, que é, a minha cozinha foi reorganizada, digamos assim, quando fiz aqui um grande estralho e comecei a pensar essencialmente onde é que eu utilizava, que foi uma coisa que vos disse, quando não souberem onde guardar um objeto, pensem essencialmente onde é que o utilizam. E aqui, nesta prateleira, eu tenho, as máquinas estão aqui em baixo, a de lavar louça e de lavar roupa, e então eu tenho detergente e amaciador aqui nestes frasquinhos e aqui atrás tenho as pastilhas para a máquina de lavar louça. E isto é importante porque são pequenas coisas, pequenas coisas podem ser insignificantes, mas depois vocês vão acumulando todos estes truques e todas estas mudanças e ao longo do tempo as coisas acabam por depois ser muito mais fáceis e a casa mantém-se arrumada, que é esse o propósito, e não vos ocupar tanto tempo para manter arrumada. Outra coisa que eu também mudei e que tem muito a ver com a questão da roupa, foi uma mudança que não fiz há muito tempo, porque quando vos falei da minha rotina simplificada da roupa, se quiserem eu deixo-vos aqui um card, mas nem sempre aparece aqui em cima, eu deixo-vos sempre o link na descrição, mas o que eu vos disse nessa rotina foi que a minha tulha servia, só tenho uma, e servia como, portanto, lembrete, está cheia, tenho que lavar roupa. Mas eu mudei isso recentemente e tenho estado a aplicar isto, e digo-vos que
tem sido uma bola de neve, mas no sentido positivo. Então o que é que eu faço? Eu olho para a tulha regularmente e quando tenho, porque eu separo sempre a roupa clara da escura, e quando tenho uma quantidade de roupa de clara ou escura para meter na máquina, eu não espero que a tulha fique cheia, e então eu faço logo essa lavagem. O que é que isso faz? Com que depois a roupa que fica, porque eu antes fazia, se fosse preciso, 2 ou 3 máquinas num dia, e escusado será dizer que ficava com uma pilha de roupa enorme para estender, apesar de o meu marido também fazer isso, mas pronto, tínhamos que estender, apanhar, dobrar aquela quantidade imensa de roupa. E acabava por ser chato porque muitas vezes ela ficava aqui em monte de um dia para o outro, ou ficava ali mais um dia, porque eu olhava para ela olhava para mim. E pronto, e ninguém se orientava, não é? E portanto, o que passei a fazer foi isto. O monte muito mais reduzido, o processo de tratar da roupa do princípio ao fim é muito mais rápido e eu não fico a adiar a tarefa de dobrar, de guardar a roupa, essencialmente, que eu detesto guardar roupa, odeio guardar roupa. E o facto de deixar de ter um monte gigante de roupa para guardar, o processo todo tornou-se muito mais rápido e eu deixei de ter roupa acumulada aqui e acolá. Se tiver, quanto muito é porque estou a trabalhar, não posso fazer, imaginem, a roupa seca durante a manhã, eu apanho a roupa, ou está na máquina, a máquina acaba, ponho assim num montinho aqui na cozinha, vou trabalhar, quando acabo de trabalhar, enquanto o almoço está a fazer, muitas vezes, isto acontece montes de vezes, enquanto o almoço está ao lume, eu despacho a roupa, portanto, processo muito, muito mais simples, só por esta pequenina mudança, não deixar que a tulha fique cheia até acima. Acredito que em casa, dependendo do número de pessoas da família, que têm na família, já sei que há pessoas que vão dizer eu tenho que fazer uma máquina todos os dias porque a tulha enche todos os dias, não é? Pronto, é uma questão de cada um adaptar, obviamente, à sua realidade. Mas por aqui, esta pequenina mudança fez mesmo muita diferença. Aqui na entrada, quero-vos falar aqui de algumas coisas que me permitem ter a entrada. Para mim, a entrada numa casa, logo ali diz muito acerca de tudo o resto que se passa nos outros espaços. E eu tento ter a minha entrada o mais prática, funcional, mas o mais simples e organizada possível. Então, coisas que nós fizemos. Adicionámos aqui um cabide, não sei se chama cabide, bengaleiro, o que quiserem chamar, e por acaso agora até tenho que tirar aqui os casacos de inverno, porque já não está assim tanto frio para este tipo de casacos, e portanto são recolhidos e colocados no roupeiro. Tenho aqui coisas tipo a minha mala, uma bolsinha do meu filho, enfim, tenho aqui um casaco, um corta-vento aqui de baixo e um chapéu de chuva, portanto, assim, coisas muito simples. E isto fica muito vazio, só temos mesmo, de facto, no verão colocamos aqui bonés ou chapéus, eu tenho este chapéu aqui, mas é mais decorativo que outra coisa. Mas pronto, tenho um espaço para que quando chegamos a casa podemos pendurar ali os nossos casacos. O meu marido tinha muito hábito que eu detestava. Ele chegava, porque entrávamos pela garagem, e acabava por tirar o casaco e pendurar nas cadeiras. E eu estava farta de lhe dizer, as cadeiras não são cabides, isto não é para guardar casacos. Temos um cabide ali à entrada, usa o cabide para pendurar o casaco. Portanto, isto também é importante. Se temos as coisas disponíveis para serem utilizadas, para arrumarmos e deixarmos os espaços minimamente decentes, então é utilizar. Pronto. Sapateira, aqui esta que comprámos no IKEA, aqui o calçado que nós usamos mais frequentemente, e eu gosto especialmente desta sapateira porque ela tem, nós não, falando ainda da questão do calçado, nós não utilizamos calçado de rua dentro de casa, então entramos, mesmo que seja pela garagem, vimos aqui, ou o meu marido até tira na garagem, e vimos aqui e trocamos o calçado, ou entrando pela porta, tanto faz. Mas estava eu a dizer, gosto muito desta sapateira precisamente porque ela tem uma gaveta e nesta gaveta eu coloco chaves, coloco os meus óculos quando saio e depois chego a casa e tiro os óculos. Temos aqui um bloco, um coisito de, coitado, que ele já está mais estragado que eu sei lá, mas ainda serve para colocar tudo o que vai para a contabilidade. E tenho também aqui lencinhos de pano
que nós utilizamos de tecido em vez de papel. Em questão de, falando ali daquela capinha que eu tenho para guardar documentação para levar à contabilidade, falo-vos da questão da papelada, que é sempre aqui uma coisa que geralmente cria muita desorganização e na entrada, porque as pessoas recebem correio, vão pousando e aquilo começa a acumular e depois têm que gastar imenso tempo para depois tratarem dessa papelada. Então, coisas simples que eu fiz aqui por casa. Passei tudo o que podia, eu recebo, passam-se dias, semanas, posso dizer, que eu não recebo cartas. As cartas que eu recebo em papel, portanto no correio, na caixa do correio, basicamente são cartas que nós levamos e queremos mesmo em papel para depois deixar na contabilidade. É isto. Tudo o resto, praticamente, eu tenho tudo digital, se calhar mais de 90% de documentação eu tenho em formato digital. E eu não sinto necessidade, a não ser que, pronto, tenha que guardar em papel, mas a maior parte das coisas em formato digital facilitou muito, porque aqui a questão não é dar-vos métodos para organizarem ou arquivarem a papelada, mas é evitar recebê-la logo para começar. Pronto, de qualquer forma, se não tiverem então ainda implementado esta questão de passar tudo para o digital, ou a maior parte das coisas em formato digital, então o que eu recomendo é terem um sítio, uma caixinha, um cesto, eu já vi coisas tão engraçadas, olhem, coisas para colocar aqui de lado, que a pessoa chega e coloca ali a carta para depois ir tratar daquilo. Mas se vocês conseguirem reduzir a quantidade de papel que entra em casa, depois o tempo que estão ali a tratar dessas cartas, essa papelada toda, acaba por ser muito mais rápido, muito mais fácil, não é? E é isto, portanto, em questões de organização da entrada, é isto que acontece. Outra coisa que eu tenho na entrada, que não tem muito a ver com a entrada em si, mas ajuda muito a tratar do assunto e a não deixar acumular, tenho este cestinho que eu até esvaziei recentemente, porque já estava tipo até aqui, não é? E então estive a fazer essa seleção e eu deixo aqui este cestinho à entrada. Perguntam-me, quando eu falo nele, perguntam-me porquê. É simples, porque imaginem, se vocês não têm uma coisa à vista, se vocês não têm algo ali para olharem, se eu tenho que tratar disto, ok? As coisas vão-se acumulando. Portanto, imaginem, fazem um destralho na roupa. Onde é que guardam essa roupa? Dentro do roupeiro na mesma? Põem numa caixa onde? Não sei, digam-me vocês, contem-me a vossa experiência, porque eu digo-vos, eu quando não tinha isto, não tinha este cestinho, que já tenho há muitos anos, o que acontecia era que eu punha de lado. E como tenho roupeiros grandes, eu deixava assim em baixo no roupeiro, a roupa dobrada, não sei o quê. Adivinhem quanto tempo é que aquilo lá ficava? Ficava esquecido, sei lá, montes de tempo. E os espaços não estavam organizados, porque eu via aquele monte de roupa que não estava a ser tratado e, principalmente, não estava a ser doado para quem pudesse utilizar e tivesse a precisar e pudesse utilizar. Que é essa a questão. Eu tento fazer digamos, este destralho de manutenção. Eu chamo muitas vezes isto. As coisas precisam de ser revistas, não com muita frequência, quando as coisas já estão organizadas, mas de tempos em tempos é preciso fazer essa revisão. E pronto, e a roupa é ali, e quem diz roupa diz objetos de casa, enfim, várias coisas. E depois eu acabo por fazer doação. E como as coisas estão ainda em condições, acabo por ser... pronto, é melhor estar a ser usado para essa pessoa que precisa do que estar guardado no roupeiro ou numa gaveta, enfim, estar ali perdido. Portanto, em questões aqui da entrada, é isto. Depois, outras questões, outras coisas que vos quero mencionar, são coisas da casa de banho, mas obviamente não vou fazer lá na casa de banho porque tem o extrator de fumos e depois aquilo faz imenso, acho que é assim que se chama, depois aquilo faz de vapor, não é de fumos, é de vapores, e aquilo faz imenso barulho e depois, não, mesmo com o microfone, acaba por não ficar um som como deve ser. Então, trago-vos aqui o que eu vos quero mostrar. Uma coisa que não faço na casa de banho é deixar, por exemplo, produtos de skincare ou de higiene expostos em cima do lavatório, da bancada ou do lavatório, vá. Quanto mais coisas têm em cima das superfícies, depois mais tempo demoram a limpar, porque têm que desviar e depois essas coisas também apanham pó, etc, etc. Então, o que eu recomendo sempre é limitem o espaço onde guardam essas coisas. Falei nisso em relação aos papéis, em vez de os pousarem em cima de
qualquer superfície tenha um cestinho próprio para os colocar, e eu faço isso com a minha coisas de produtos de higiene e de skincare. Portanto, eu tenho um cestinho, que já está coitadinho aqui um bocadinho, mas serve bem o propósito, mas eu tenho então um cestinho para guardar várias coisas. Eu digo-vos o que é que está aqui dentro. Também, obviamente, que ajuda o facto de não ter muitos produtos, ok? Falei-vos muito disto num vídeo anterior em que vos menciono várias coisas que eu não tenho e que não sinto necessidade nenhuma de ter. Então, o que é que eu tenho aqui? O meu desodorizante que faço com leite de magnésia, que já uso há muitos anos. Tenho os produtos que eu uso de skincare, que é este sérum, que também já falei no outro vídeo, e este que estou a usar de momento, que é excelente, eu gosto imenso. Depois tenho um corporal, rosto de corpo, que é o que eu utilizo até de manhã, porque estes eu gosto mais de utilizar à noite. E depois tenho o quê? Um protetor por causa do calor, de fazer, como é que se chama? De um modelador de cabelo, acho que é assim que se chama. Péssimo para estas coisas, mas pronto, uso sempre um protetor no cabelo para não danificar o cabelo. Tenho um creme para os pés e depois um óleo que eu coloco no cabelo depois de o finalizar. Tenho aqui este óleo que eu gosto de colocar nas pernas e, olhem, como se chama? Um leite corporal, aliás, isto acho que é creme. Uma loção corporal, porque eu adoro este cheirinho, mas só gosto de usar no verão. Pronto, então utilizo isso. Depois tenho aqui um óleo que eu nem sei o que é. Lá está, olhem, estão a ver esta questão de fazer destralhos regulares. Tenho aqui um óleo que provavelmente já não está em condições, tenho que ver, um óleo de jojoba. Tenho um elixir bucal, está ok, e tenho um perfume que também tem que ser revisto porque está ali há anos, mas pronto, não está espalhado num armário. Quando eu preciso limpar o armário é só tirar o cestinho, limpar por baixo, está ok, rápido, fácil. Preciso utilizar as coisas, tiro o cestinho para cima do lavatório e utilizo, quando acabo guardo, está mesmo ali embaixo, super fácil, e fico com a casa de banho minimamente organizada. E pronto, era isto que queria partilhar convosco. Espero que tenha alguma utilidade, porque eu gosto sempre de partilhar vídeos que vos tragam alguma coisa de benéfico, que vocês possam mudar e acrescentar de forma positiva na vossa vida. E contem-me coisas, porque eu gosto muito quando vocês, ainda no último vídeo sobre poupança, coisas simples que fazemos no dia-a-dia para poupar, vocês deixaram dicas ótimas, extraordinárias nos comentários, e eu recomendo sempre que vão lá espreitar. E por isso faço-vos mais uma vez o mesmo pedido, que é: contem-me coisas aqui nos comentários, digam-me como é que vocês fazem ou que métodos é que vocês utilizam para facilitar a arrumação e a limpeza da casa, porque lá está, vamos sempre trocando experiências e acabamos sempre por melhorar um bocadinho aqui, um bocadinho acolá. Da minha parte é tudo, agradeço terem assistido ao vídeo, fiquem bem e até à próxima semana.